Você já se perguntou por que algumas mulheres vivem sozinhas, sem namorado, sem parceiro, nem mesmo parecendo estar procurando um? A resposta não é solidão, falta de opções ou desgosto. Ela reside em algo mais desconfortável, mais perturbador, algo que desconstrói tudo. Fomos ensinadas sobre o papel da mulher porque quando uma mulher escolhe ficar sozinha, ela não está se perdendo, ela está se encontrando, e esse tipo de autodescoberta não vem com aplausos, curtidas ou companhia. Vem com silêncio, força e uma espécie de liberdade. A maioria das pessoas ainda não entende. Não, ela não está sozinha. Ela é seletiva. Ela não é fria. Ela simplesmente se cansou de se queimar. Para pessoas que nunca quiseram sentir o calor, há algo profundamente ameaçador em uma mulher que não precisa de um relacionamento para se sentir completa, porque isso destrói a lógica do controle. Desmantela o mito da dependência emocional e revela uma verdade brutal. A maioria dos homens não sabe o que fazer com uma mulher que não precisa ser salva, e a maioria das mulheres ainda está aprendendo a se reconhecer naquele espelho silencioso, porém ensurdecedor, de poder. Carl Jung disse, certa vez, que tudo o que negamos em nós mesmos se torna parte da nossa sombra, e muitas dessas mulheres solteiras são, na verdade, um reflexo da sombra coletiva. Elas são o que muitos sonham em se tornar, mas poucas têm a coragem de encarnar. Elas não gritam por amor, elas sussurram suas escolhas. Elas não se expõem para atrair atenção, elas se retraem para se preservar. Elas estão menos interessadas em príncipes encantadores e mais em sua própria paz. E isso incomoda as pessoas, porque enquanto o mundo exige urgência para estar com alguém, essas mulheres descobriram o poder de estar consigo mesmas. A mulher que vive sozinha, sem namorado, não está perdida. Ela está operando em um nível diferente, um nível onde nada é implorado. É escolhido onde a aprovação não é necessária. A presença é suficiente, e talvez seja por isso que ela desperta tantas críticas, tanto julgamento, tantas tentativas de rotulá-la ou explicá-la. Mas o que muitos ainda não entendem é que por trás de sua aparente ausência existe uma presença que preenche, que transcende, que desafia o status quo emocional. Ela não quer qualquer tipo de amor. Ela quer algo que não a enfraqueça. E até que isso aconteça, ela permanece forte, inteira, completa. Talvez você não entenda agora. Talvez pense que seja exagero, orgulho ou dano emocional disfarçado. Mas lá no fundo, muito lá no fundo, há uma pergunta dentro de você, uma pergunta silenciosa que pulsa, mesmo quando você tenta ignorá-la. E se esse caminho silencioso for, na verdade, o único que leva ao tipo de amor mais importante, aquele que começa com você. O silêncio que cerca uma mulher que mora sozinha não é vazio, é um santuário. E aqueles que não entendem o valor desse espaço costumam chamá-la de fria, distante ou até arrogante. Mas o que poucas pessoas veem é que ela não construiu aquela fortaleza para se isolar do mundo. Ela a construiu para não se perder. Carl Jung também disse que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando nos outros. E talvez seja por isso que tantas mulheres ainda confundem solidão com ausência, quando, na realidade, ela pode ser o terreno fértil para a autodescoberta. Enquanto a maioria das pessoas busca se preencher por meio de conexões externas, esta mulher voltou seu olhar para dentro. E lá, na vastidão de seu próprio inconsciente, ela enfrentou os fantasmas. Ela evitou por anos feridas da infância, abandonos não ditos, apegos disfarçados de amor. Sua decisão de ficar sozinha não veio de uma ferida aberta, mas de uma cicatriz que finalmente cicatrizou. Ela não parou de acreditar no amor. Ela apenas parou de aceitar o que os outros chamavam de amor, quando isso só a fazia se sentir menor. Esta mulher
conhece o caos. Ela foi amada até se perder. Ela se entregou demais. Ela implorou por migalhas que nunca deveriam ter sido oferecidas, mas em algum momento ela acordou. E esse despertar não foi repentino. Foi uma série de decepções que pararam de doer e começaram a ensinar. O que você vê agora não é frieza, é maturidade emocional. E a maturidade é assustadora, porque exige presença, profundidade e verdade. Ela não quer qualquer companhia. Ela quer reciprocidade. Ela não se sente mais atraída por promessas, mas por uma presença real. Então, talvez seja por isso que ela parece inalcançável para muitos. Ela não quer ser salva, ela quer ser vista. E isso exige mais do que charme ou palavras doces. É preciso coragem para mergulhar nas profundezas onde poucos ousam ir. E é aí que muitos desistem. Não porque ela seja difícil, mas porque ela é inteira. E quando uma mulher se torna inteira, ela desperta dois extremos no mundo: admiração e medo. Admiração daqueles que também buscam essa totalidade, medo daqueles que ainda vivem pela metade, esperando que alguém os faça se sentir completos. Ela não quer completar ninguém. Ela quer transbordar ao lado de alguém que também se encontrou. Até lá, ela permanece sozinha, não por capricho de fete, mas por lealdade à sua própria alma. Essa mulher não está se escondendo, ela está se protegendo. Há uma grande diferença entre se isolar e se preservar. O mundo não aceita facilmente uma mulher assim. Um mundo que ainda prega o felizes para sempre só existe em pares. Um mundo que desconfia daqueles sem um parceiro, como se isso fosse um sinal de fracasso. Carl Jung disse uma vez que, onde as convenções imperam, há pouco espaço para a autenticidade. E essa mulher não vive por convenções, ela vive por essência. Ela ouve frases como: "Você é muito exigente. Você deveria ser mais aberta. Ninguém é perfeito." E ela sorri, um sorriso calmo, firme, quase irônico, porque sabe que o que muitos chamam de exigente é simplesmente o mínimo. O mínimo. Levou décadas para ela perceber que merece. Ela não busca a perfeição. Busca alguém maduro o suficiente para amar sem destruir. Alguém que tenha feito o trabalho interior que ela já enfrentou. E sejamos honestos, isso não é algo que se encontra em qualquer esquina. O desconforto que ela causa não está no que diz, está no que representa. Ela é a prova viva de que é possível ser feliz sem depender de ninguém, e isso rompe as máscaras. Homens que se alimentam da insegurança feminina se sentem ameaçados. Mulheres ainda presas na necessidade de aprovação se sentem julgadas, mas ela não está aqui para confrontar ninguém, ela está apenas sendo. E a autenticidade de alguém que se libertou é, por si só, um espelho brutal para aqueles que ainda vivem acorrentados. Essa mulher não tem pressa. Ela não precisa apressar as coisas para agradar a ninguém. Ela respeita seu próprio ritmo e, por isso, desperta uma fúria silenciosa em uma sociedade que quer tudo. Agora, ela quer profundidade, enquanto o mundo persegue distrações. Ela quer presença. Enquanto o mundo oferece apenas uma disponibilidade superficial, ela anseia por laços de alma, enquanto todos os outros tentam parecer interessantes no próximo story do Instagram. E quando ela diz, não é um jogo, é a verdade. Quando ela vai ir embora, não é drama, é autodefesa. Quando ela escolhe ficar em casa, em vez de sair com alguém vazio, não é arrogância, é clareza. E essa clareza conquistada através da dor e da rendição. Sua maior revolução, porque ela não vive para agradar, ela vive para ser. E esse simples ato de ser é o que a torna tão perigosa para o sistema. Talvez o que mais perturbe as pessoas nessa mulher não seja sua solidão, mas a paz que ela encontrou dentro de si. Carl Jung ensinou que aqueles que olham para fora sonham, mas aqueles que olham para dentro despertam. E foi justamente essa jornada interior que ela empreendeu. Não foi fácil.
Foi um processo extenuante de despir máscaras, encarar os fantasmas da dependência emocional e se reconstruir aos poucos. Ela não se define mais pelos olhos dos outros. Ela se vê pelos seus próprios olhos, e isso muda tudo. Quantas vezes você já se perguntou se estar sozinha é fracasso ou liberdade? Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar por não ter alguém ao seu lado? Esta mulher também sentiu isso. Ela chegou a pensar que havia algo de errado consigo mesma por estar sozinha em um mundo que idolatra casais, mesmo os infelizes. Um dia, ela entendeu que é melhor estar sozinha do que ser invisível em um relacionamento. E naquele dia, ela fez um pacto consigo mesma. Nunca mais aceitaria menos do que realmente merece. Seu caminho não é uma linha reta. Há dias de dúvida, momentos de nostalgia, cavaleiros do silêncio profundo, mas também há uma força que cresce a cada decisão tomada com consciência. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, não consome, não manipula. O amor que ela deseja é o tipo que liberta, que acrescenta, que apoia sem sufocar. E até que esse amor chegue, ela escolhe continuar crescendo por conta própria. Não por orgulho, mas por integridade. Essa mulher é a personificação viva da individuação de Jung. Ela se despedaçou diante de sua sombra, desceu ao inconsciente e retornou mais inteira do que nunca. E agora que se reconhece, recusa-se a ser metade de qualquer coisa. Mais uma vez, não quer que alguém a complete. Quer alguém com quem compartilhar essa consciência. Isso é intimidador, porque exige responsabilidade emocional e, infelizmente, poucos estão dispostos a amar com responsabilidade. A maioria ainda ama por falta, por posse, por medo. E se hoje caminha sozinha, é porque cada passo ecoa um aprendizado. Cada não que dá é um ato de autorrespeito. Cada ausência que impõe é um lembrete de que o amor nunca deve ser implorado. Ela não precisa mais provar nada a ninguém. E essa certeza nasce do mais profundo de sua alma. Transforma tudo ao seu redor, porque uma mulher que se redescobriu torna-se perigosa não por suas armas, mas por sua clareza. A mulher que vive sozinha, sem namorado, não é a mesma que um dia implorou para ser amada. Algo dentro dela se rompeu, e foi justamente essa ruptura que a libertou, porque às vezes só entra em colapso quando a alma encontra sua nova forma. Carl Jung costumava dizer que a árvore que cresce até o céu também deve ter raízes que chegam ao inferno, e foi exatamente isso que ela viveu. Ela desceu ao inferno de sua própria história, enfrentou medos ancestrais, herdou traumas dolorosos que não eram só dela, mas de todas as mulheres que a antecederam. Ela quebrou ciclos, disse não a relacionamentos que repetiam o mesmo roteiro tóxico. Ela aprendeu que não era seu trabalho curar ninguém, salvar ninguém, ou aceitar migalhas por medo de ficar sozinha. E quando ela parou de aceitar menos, o mundo tentou convencê-la de que estava errada, mas ela se manteve firme primeiro com a incerteza, depois com a consciência e, finalmente, com a invulnerabilidade, porque alguém que viveu em seu próprio abismo não teme mais a ausência, aprende a se nutrir com o silêncio, a se aquecer com a própria presença. Ela não é inalcançável, ela simplesmente não se deixa mais invadir. Há uma diferença enorme entre abrir seu coração e se deixar dilacerar. Ela abre sim, mas apenas para aqueles que vêm com sinceridade, não com discursos ensaiados ou promessas vazias. Ela já viu o suficiente para diferenciar presença de performance. Sua intuição se tornou aguçada, sua energia é um filtro. Ela consente de longe o que lhe falta, profundidade, e não hesita em se afastar. Sua transformação não é superficial, é arquetípica. É como se ela tivesse acessado uma sabedoria ancestral, uma memória antiga que as mulheres não nasceram para servir, mas para expressar, não para ser moldadas, mas para transbordar.
E ao acessar essa memória, algo despertou nela. Uma mulher selvagem, intuitiva, emocionalmente soberana. Uma mulher que, embora sozinha, está longe de estar perdida, está em comunhão com algo maior, com seu próprio destino, e por mais que tentem reduzi-la com rótulos, fria, difícil, distante, nada aprende, porque ela não vive mais para se encaixar, vive para se expandir. Ela não luta mais por atenção, ela irradia presença. Ela não está mais esperando ser escolhida, ela escolhe, e essa inversão de lógica confunde aqueles que ainda tentam controlar o feminino. Mas ela não está mais lá. Ela já cruzou o limiar. E por outro lado, ela descobriu que o verdadeiro relacionamento só começa depois que você se ama o suficiente para não precisar de ninguém. Há algo sagrado na maneira como ela caminha pelo mundo. Ela não precisa de aplausos ou validação pública. Sua confiança é silenciosa, e é nesse silêncio que reside sua verdadeira força. Carl Jung disse que tudo o que enfrentamos interiormente eventualmente se torna nosso destino. E talvez seja por isso que essa mulher, ao se escolher repetidamente, tornou-se a autora de um destino que poucos conseguem entender, mas muitos secretamente invejam. Ela não tenta mais preencher vazios com promessas ou convencer ninguém de que merece amor. Ela não implora por espaço na vida de ninguém, porque aprendeu que presença nunca deve ser implorada, deve ser convidada. E quando o convite não vem da verdade, ela simplesmente recusa. Ela não reage com raiva ou amargura. Ela se afasta com a dignidade de alguém que se perdeu tantas vezes que não permite que a mesma ferida se repita. O que poucas pessoas entendem é que essa mulher ainda anseia por amor. Ela ainda quer ser abraçada, tocada, escolhida, mas quer isso sem se perder, porque passou muito tempo tentando se espremer em moldes pequenos demais para o alma que carrega. Agora, ela só se oferece onde há espaço para ser inteira. E isso exige um nível de maturidade que vai muito além do romance. Exige consciência, exige ter enfrentado a própria sombra e ainda escolher amar. Ela não busca contos de fadas, busca uma aliança de almas, uma conexão sem dominação ou submissão, onde ambos possam crescer juntos sem ofuscar suas cores, silenciar sua dor ou encolher seus sonhos. E se isso parece demais para alguns, que assim seja, porque ela prefere esperar a sobreviver de migalhas emocionais. E para muitos, isso soa como arrogância, mas na verdade é apenas amor próprio. Em sua forma mais pura, estamos testemunhando um novo arquétipo de mulher. Uma mulher que se afastou do superficial e mergulhou nas profundezas, que se cansou de ser meramente desejada e escolheu ser respeitada, que escolheu ficar sozinha, não porque desistiu do amor, mas porque começou a entender que o amor verdadeiro nunca exige abnegação. E quando uma mulher entende isso, todo o seu mundo começa a mudar. Ela não precisa levantar a voz para ser ouvida. Sua presença fala antes de qualquer palavra. Onde quer que ela vá, a energia muda. Como algo no ambiente, realinha-se sutilmente. Mas, inconfundivelmente, isso não é misticismo, é energia. É o peso de alguém que já enfrentou as mais brutais guerras interiores e escolheu retornar em paz, não porque superou todos os seus medos, mas porque aprendeu a conviver com eles sem ser derrotada. Carl Jung diria que ela encontrou a plenitude, não eliminando os opostos, mas integrando-os. Essa mulher não rejeita o amor. Ela simplesmente aprendeu a não se submeter a relacionamentos desequilibrados, onde um deve se apagar para que o outro possa brilhar. Ela anseia por amar, mas em um amor onde sua essência não precisa ser editada. Um amor onde ela pode ser sombra e luz, riso e lágrimas, silêncio e tempestade, porque ela percebeu que aqueles que amam apenas as partes bonitas,
ainda não aprenderam o que o amor realmente é, e aqueles que exigem doçura constante ainda não entendem a beleza da amargura tão necessária para o crescimento, que ela é inteira demais para se contentar com lebres, livre demais para aceitar prisões disfarçadas de cuidado, sensível demais para suportar laços superficiais e, ao mesmo tempo, forte o suficiente para continuar escolhendo este caminho mesmo quando dói, mesmo quando é solitário, mesmo quando é incompreendido. Essa é a jornada de uma alma desperta, abrindo mão da validação instantânea em troca de uma verdade mais profunda. No fundo, o mundo teme mulheres como ela, mulheres que não precisam, mulheres que não se curvam, mulheres que se recusam a ser moldadas, porque desafiam estruturas invisíveis, questionam velhos padrões e quebram contratos emocionais silenciosos que, um dia, diziam que uma mulher só tem valor se estiver com alguém. E quando ela quebra esses contratos, quando ela reescreve sua própria narrativa, ela inspira outras pessoas. E isso é perigosamente revolucionário para o sistema. Então ela continua, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com o peito erguido, mas sempre com os pés firmes no chão, porque agora sabe que não está sozinha, está consigo mesma. E depois de tudo o que viveu, isso é mais do que suficiente. O amor que vem depois disso não será salvação, será celebração. Não virá para preenchê-la, virá para transbordar. Quando uma mulher escolhe caminhar sozinha, o mundo corre para convencê-la de que ela está cometendo um erro. Mas, no fundo, ela sente algo se alinhando dentro dela. Não é orgulho ou rebelião. É um tipo raro de sabedoria que só pode nascer no silêncio. A mesma sabedoria que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar plenamente quem você é, sem máscaras, sem concessões. Quando isso acontece, nada fora dela tem mais poder do que a verdade que pulsa dentro de seu peito. Essa verdade não precisa gritar. Pode se mostrar na maneira como ela fecha uma porta silenciosamente, sem ressentimento, em como ela se retrai quando o ambiente não a nutre mais, na maneira como ela sorri em paz, mesmo sem ninguém ao seu lado, porque descobriu que estar sozinha não é um castigo, é um voto de lealdade à sua própria alma. A alma de uma mulher desperta não se submete, não se apaga, não implora. Ela simplesmente é, e isso basta. O mundo continuará tentando dizer a ela que está perdendo algo, continuará oferecendo distrações. Príncipes de plástico amam feitos para se exibir, mas ela já é vista por trás da cortina. Ela já é compreendida. Não se trata de encontrar alguém, trata-se de nunca mais se perder. E quando essa percepção floresce, tudo muda. O desejo se torna discernimento, a falta se torna escolha, a espera se torna um caminho. E o que antes machucava, agora ensina. O que antes prendia, agora liberta. Você pode sentir isso lá no fundo, acendendo essa centelha. Talvez seja uma lembrança, uma ferida antiga, uma nostalgia que nunca fez sentido. Talvez seja assim a imagem de uma mulher que você conheceu ou da mulher que você se tornou. Em ambos os casos, algo dentro de você está pedindo para ser visto com mais clareza. Algo que não se encaixa mais em moldes antigos. Algo que, se você permitir, poderá transformar completamente a maneira como você se relaciona com o amor, com os outros e, mais importante, consigo mesmo. Aquela mulher que mora sozinha é mais do que alguém que não se encaixa no molde. Ela é um símbolo vivo de liberdade emocional, um lembrete de que é possível reconstruir sem pressa, sem medo e sem precisar provar nada a ninguém. Ela não anda à frente de ninguém, mas também não segue ninguém. Ela trilha seu próprio caminho, único e inviolável, e ao longo dessa jornada, acende pequenas chamas para outras que também estão despertando. Se algo dentro de você foi tocado por esta história, talvez seja porque, no fundo, você também está pronta
para um novo tipo de amor. Um amor que começa com a reconciliação consigo mesma. Um amor que se alimenta de silêncio, presença e verdade. Um amor que não pode ser negociado, implorado ou disfarçado. E se esse amor ainda não chegou, talvez seja porque você primeiro precisava se tornar a mulher que não aceita mais menos do que merece. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.